Oi, eu me chamo Daniele Costa e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Esse canal eu uso para falar sobre lei da suposição, que é o meu principal conteúdo lá no TikTok. Porém, eu tô sentindo que eu tenho que falar algumas coisas diferentes aqui. E uma delas é sobre o despertar espiritual. Porque eu tô passando por esse processo, não é um processo muito fácil, mas a gente sabendo usar ele a nosso favor, a gente entendendo ele a nosso favor e usando a lei da suposição junto com esse despertar, as coisas se tornam, vamos dizer que um pouco mais fáceis. A gente começa a ter uma visão mais diferente e um pouco mais interligada entre um assunto e outro. Esse começo do ano, agora de 2025, foi bem conturbado pra mim. Foi um momento que eu realmente me afundei, bem afundado, coisa de eu não sair da cama por 3 semanas, só chorando, sem entender nada, sem fazer nada. Parei a academia, parei de comer, parei de trabalhar direito e eu não saía pra nada. Mas eu acho que esse foi o início que eu precisava para conseguir mudar as coisas na minha vida e realmente despertar. Eu acho que quando a gente vive muito com a ansiedade na nossa vida, que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e agora eu consigo me controlar mais, mas todos os dias eu me sentia ansiosa, eu sentia que isso atacava eu mesma. Isso era prejudicial para mim. Quanto mais eu era ansiosa, mais eu vivia no futuro, sem entender o presente, sem pensar como foi o passado e sem viver o presente, né, primeiramente, mas pensando sempre no futuro, como que vai ser, como, mas gente, o futuro nem existe e eu tava presa naquilo, como que ia ser, como que ia acontecer, o que que ia acontecer. E no fim, nesse processo aí do início do ano, que eu fiquei bem mal, eu entendi que tudo é paciência. Assim como eu tenho 23 anos, na época eu tava com 22, né, eu faço em abril. Assim como tá vindo sol, muito sol, tá tudo bem, gente, eu gosto bastante. Só a iluminação vai mudar um pouco, né, mas desculpa se ficar com isso aqui do sol, faz parte. Então, nesse processo, com 22 anos pra 23, eu entendi que a gente tem que ter paciência com as coisas. E que o que existe é o nosso presente. O futuro não existe, o passado não existe mais também. E o que a gente pode mudar é o agora, né? É o que a gente tá fazendo. Foi aí que eu comecei a entender sobre lei da suposição. Mas eu não vou entrar no papo de lei da suposição agora, eu quero realmente falar sobre o despertar espiritual, sobre essa outra parte, tá? Eu sempre fui muito ligada a essa parte espiritual, ao sim entender, mesmo que eu, de alguma forma, fosse um pouco inconsciente em relação a isso. Mas desde sempre eu gostei muito de entender como que funcionam as coisas, se questionar mesmo, sabe? O que eu tô fazendo aqui, como que as coisas podem ser. Sempre fui muito da linhagem da bruxaria, da cartomancia, sempre, desde 2022 eu fazia jogos, né? Até hoje eu faço jogos com a mesma cartomante. Então, sempre tentando entender as coisas na minha cabeça. Não sei se esse vídeo vai ficar muito confuso, mas eu só tô falando o que eu tô achando necessário, tá? É meio que um desabafo meu, assim. Mas sempre foi algo inconsciente. Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui neste mundo, nesta vida, vivem de forma inconsciente. Nós somos feitos e ensinados desde a infância, desde o colégio, a seguir, né, um caminho, onde todo mundo vai para o mesmo caminho, onde todo mundo vai da mesma forma para o mesmo lugar. A gente vive a infância, a gente estuda, a gente vai para a faculdade, a gente trabalha, e aí a gente vai tentar conquistar as nossas coisas. Só que a partir do momento que tu começa esse despertar espiritual, tu começa a entender que tudo é uma porcaria. E é aí que tu começa a se desligar das pessoas. É aí que tu começa a ir pro lado contrário das pessoas. Enquanto todo mundo tá indo assim, tu é a única pessoa que tá fazendo isso. Isso não é uma forma de uou, sou foda, sou demais, sou incrível, não.
Às vezes é bem assustador, porque às vezes tu só quer ser uma pessoa normal. Só quer fazer coisas de pessoas normais. Só que tu mesmo não consegue mais. Tu não é se alocar. Existe essa palavra, se alocar? Tipo, tu não se aloca mais ali, tu não consegue viver mais daquela forma que não é desperta. Tu não consegue mais viver de uma forma inconsciente, seguindo uma realidade onde todo mundo faz a mesma coisa. Eu não consigo mais ser assim. Todo mundo fala, trabalha de segunda a sexta, folga final de semana, se tiver que trabalhar final de semana e feriado para conseguir dinheiro, trabalhe. Claro que eu sou muito nova, o dinheiro tem que vir de alguma forma, mas eu entendo e eu vejo, eu sei que esta não é a única forma, como todo mundo é ensinado. Eu sou muito nova, é claro que eu tenho que correr para fazer minhas coisas, eu tenho que estar no meu corre para conseguir meu dinheiro, porém, eu sei que eu não sou deste método tradicional. Eu já despertei, eu já entendi que as coisas funcionam sim de uma forma diferente se eu quiser. E esse despertar é meio bizarro, assim, porque a partir do momento que eu comecei a despertar, comecei a entender sobre as coisas, comecei a estudar sobre as coisas, tu passa meio que 24 horas submerso numa indignação, querendo entender as coisas. Então, sim, tu vai se afastar das pessoas, tu vai se tornar um pouco mais sozinho. E isso é natural. Eu tenho pra te dizer, se tu está no despertar, tu vai se tornar uma pessoa mais sozinha. Porque o grupo de pessoas que tá acostumado a fazer a mesma coisa e ficar na mesmice o tempo todo, tu vai ter que sair desse grupo. Porque isso daqui não te pertence mais. Tu tem que evoluir, tu tem que mudar, tu tem que crescer, tu tem que se desenvolver. E todos os lugares que a gente tá vão dizer sobre a gente. Então por que tu vai ficar num lugar onde não se desenvolve, não muda, faz sempre as mesmas coisas, vive sempre o mesmo mundo? Vai chegar um momento que tu vai se sentir sozinho. Porque tu não vai ter as pessoas. Mesmo que tu goste muito delas, tu vai ter que se desligar dessas pessoas de alguma forma. Isso é uma das partes mais duras de um despertar, porque isso machuca. Nós, como os humanos, nós queremos e nós precisamos estar em grupo. Tem pessoas que não gostam. Mas a maioria de nós, eu sou assim, eu gosto muito de ter pessoas perto de mim, eu não gosto de ficar 100% sozinha. Então, a partir do momento que eu comecei a se despertar e comecei a entender que, ok, automaticamente a espiritualidade, a vida estava me tirando de certos lugares, estava me mostrando que certos lugares eu não cabia mais. E repito, isso não é para se sentir a top da top, mas é que é o que acontece. Tem lugares que não te cabem mais. Tu precisa crescer, tu precisa evoluir. As coisas são feitas de ciclos. E tem ciclos que precisam se encerrar para tu evoluir como pessoa. Isso é tudo, em tudo. Não é só no despertar espiritual, enfim, em tudo. Tu precisa sair desses lugares. E a espiritualidade já estava me mostrando que eu não conseguia mais ficar em tal lugar. Eu não conseguia ficar com tais pessoas mais. Porque ela vai te mostrar. Automaticamente ela vai te mostrar. Eu não consigo nem explicar pra ti como que é. Não consigo explicar pra vocês como é que é isso. Mas a espiritualidade, ela te mostra que tu não se sente bem, que tu não merece estar ali, que tu precisa sair de alguma forma. E aí que tu vai ter que entrar num colapso. Porque assim, ou tu acredita, ou tu tem a certeza que tudo vai dar certo pra ti se tu continuar nesse teu caminho, larga tudo que tá dizendo pra largar, se é ciclo de amigos, se é relacionamento, se é um trabalho, alguma coisa, sei lá, qualquer coisa. Ou tu larga isso e confia que as coisas precisam evoluir, que as coisas vão dar certo pra ti, ou tu continua sendo a mesma pessoa e não vai evoluir nesse processo. E esse é o maior colapso que existe. Porque a gente tem que começar a acreditar em nós. E foi aí que a lei da suposição começou a entrar na minha vida.
Porque a partir do momento que eu assumo que tá tudo bem, se eu perder esse trabalho, tá tudo bem, não vou morrer por causa disso. Se eu perder essa pessoa, tá tudo bem, né? Se eu vou perder essas amizades, sei lá, qualquer coisa que tu tenha aí de muito importante, pensa uma coisa muito importante, tá tudo bem. É necessário, porque quem cria a tua realidade é tu. Se tu une lei da suposição e a tua espiritualidade, as coisas começam a fazer assim na tua cabeça. Porque tu comanda a tua realidade e tu vai estar seguindo uma jornada espiritual diferente de todas as outras pessoas. Tudo começa a dar certo, tudo começa a ficar bom. Às vezes vão ter momentos muito difíceis, vão ter escolhas muito difíceis, mas faz parte. Faz parte. Basta tu aceitar isso como uma verdade ou tu não aceitar isso como uma verdade. E daí tu vai entender o que é melhor pra ti ou não é melhor pra ti. Tem uma pombinha me olhando aqui. Bonitinha. Tu começa a ficar uma pessoa mais sensível, tu começa a se questionar sobre as coisas, tu começa a entender quais são os seus gostos, o que tu merece, o que tu não merece, o que tu aceita e o que tu não aceita. E tu vai precisar de uma coisa urgente, que é o desapego. Tu vai ter que lidar com o desapego. Tu vai ter que aprender a ser uma pessoa desapegada. Pra mim isso é difícil, porque eu sempre prefiro, sempre gosto de estar estável nas coisas. Mas quando acontece isso, tu vai ter que desapegar de algumas coisas pro teu próprio bem. E tu vai entender, mesmo que não entenda agora, mas lá na frente tu vai entender que foi o melhor pra ti. E eu acho que as cartas, o baralho cigano, o tarô, ajudam muito a gente nesse processo de despertar, né, dessa jornada espiritual. Porque a gente conseguindo conversar com a espiritualidade, a gente conseguindo usar a intuição junto com esse despertar, é potência, né? É potência. Pô, eu não tô entendendo por que isso tá acontecendo comigo. Estou no despertar, mas tá muito difícil pra mim. Joga uma carta. Pede pra alguém jogar uma carta. Procura uma pessoa que joga uma carta pra tu conseguir entender. E começa a estudar e a viver tentando consertar aquilo, entender aquilo para o teu bem. Não é pro bem de ninguém, é apenas pra ti. Porque, como eu falei, é um processo de solidão mesmo. Entendeu? É difícil. É a gente? Não é a gente. Não tem ninguém do nosso lado. Mas pode ter certeza, tudo aquilo que foi tirado de ti, de alguma forma, vai vir de uma maneira muito melhor. E a gente tem que entender que sim, nós merecemos isso. Os caminhos se abrem. Os caminhos precisam se abrir pra gente evoluir. Então tá tudo bem se eu perder isso daqui, porque coisa melhor vai vir. A gente esquece isso, né? A gente esquece, a gente tenta se proteger, que não, vou segurar isso aqui o máximo possível, porque se eu perder isso aqui vai ser o fim do mundo. Fim do mundo do quê? A gente nasceu sozinho, pelado, não trouxe nada, não trouxe ninguém junto. A única coisa que tu tinha era água e cordão umbilical lá dentro. O que tu vai perder? O que tu vai perder? Isso é apego do ser humano. E eu entendo isso e é um processo difícil pra caramba pra mim. É muito difícil. Muito difícil. Eu tenho essa consciência, mas eu tenho que aprender a lidar comigo. Eu só tenho 23 anos. Pra mim é muito difícil isso também. Eu entender isso. Que eu preciso desapegar das coisas, isso mexe com o nosso ego. E jornada espiritual, despertar espiritual, mexe com o ego no mínimo do mínimo. É desapegar do teu ego. É desapegar do teu ego. Dói. Tem momentos que a gente só quer desistir, que a gente não quer fazer mais nada, mas a gente pensa, nossa, minha jornada tá sendo tão linda. As coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo, eu tô evoluindo. Eu vou jogar tudo isso fora agora? Daí tu faz. Ego. O ego é do ser humano. Mas a espiritualidade vai te mostrar que não existe ego, não. Quer viver bem, quer abrir caminhos, quer ser uma pessoa melhor, quer se desenvolver? Larga o ego. Faça o desapego. Tu vai ficar sozinho.
É um momento de autoconhecimento, de entendimento pessoal, intransferível. Ninguém vai conseguir fazer isso por ti. Tu pode aprender com as pessoas, mas o teu entendimento, ninguém vai poder abrir tua cabeça e colocar o entendimento lá dentro, fechar tua cabeça e tu, tá, entendi agora. Tu vai ter que fazer isso sozinho. E às vezes sim, a gente vai achar que as coisas não vão fazer sentido. Às vezes parece que não faz sentido nenhum. Pô, por que essa merda tá acontecendo comigo, cara? Por que eu tô me afastando de tais pessoas? Por que isso? Por que aquilo? Por que fulano saiu da minha vida? Por que eu perdi aquele emprego? Por que eu saí daquele emprego? Porque tu precisava. Porque tu tem que evoluir. Se tu tem essa oportunidade de passar por isso, passe. Use a lei da exposição ao teu favor junto com isso. Use as cartas, tua intuição. A tua intuição vai gritar contigo. Tem momentos que a tua intuição vai bater tanto de frente contigo que tu vai ficar louco ou louca. Mas faz parte do processo. E o processo é lindo. E é bizarro, porque assim, ó, desde final de janeiro, agora a gente tá início de outubro, hoje que eu tô gravando é dia 1º de outubro de 2025. Parece que esse período foi, tipo assim, 5 anos. Foram só meses. Mas aquela Daniele não existe mais. Aquela Daniele lá de janeiro, final de janeiro, eu nem conheço mais. Não sei mais quem é. Era completamente perdida. E outra coisa, tu é perdido de alguma forma. Tu tá se reencontrando, né? Nesse momento de jornada espiritual. É um reencontro contigo mesmo. Então, eu era muito perdida. Eu achava que eu sabia das coisas. E eu ainda acho que eu sei das coisas, mas não sei bosta nenhuma. Isso que é o mais legal, a gente sempre vai aprender. Ai, quando que termina a jornada espiritual? Não sei. Não sei nem se termina. Se vai ser o resto da vida assim. Porque ninguém sabe 100% das coisas. Ninguém tem 100% conhecimento. Tem tanta coisa pra aprender. Tanta coisa pra viver. Tanto ciclo pra encerrar. Mas a gente vive no hoje, né? A gente vive no agora. A gente tenta aprender o agora. Porque se a gente for viver lá no futuro de será que eu vou ter que passar por mais coisas? Ih, daí já é ansiedade, aí já tá saindo do teu rumo certo, né? Então viva o agora. E é isso, gente, não tem muito mais o que falar. Eu acho que tudo que eu queria falar, eu queria muito gravar esse vídeo há muito tempo. Só que as coisas eram meio confusas na minha cabeça ainda. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Quem quiser saber sobre lei da exposição, tá todos os links aqui embaixo, na verdade. Vou deixar tudo pronto aqui pra você. É só clicar no comentário ali, que tem o meu próprio comentário com vários links. Tem Subliminal personalizado, tem canal de Subliminals, tem meu TikTok, meu Instagram, minha plataforma de lei da exposição, que é um curso que eu dou sobre lei da exposição. Tem várias coisas legais, tá bom? Então, um beijo. Quem quiser se inscreve no canal, que vai ter outros vídeos. Eu sei que eu demoro pra postar, mas eu sinto que eu não vou fazer qualquer coisa pra postar aqui, né? Eu tenho que fazer alguma coisa boa. Então, vai demorar um pouquinho, mas eu vou postar. Beijo, até mais.